Olha, muito boa tarde. Meu nome é Lucas Cordeiro dos Santos. Estaremos apresentando hoje o livro Campo Geral, de maneira sucinta. Estarei junto nesse vídeo com o Miguel e com o Gustavo Barbosa. Então, bora lá, eu passo a palavra para o Miguel. Campo Geral é uma obra do autor brasileiro João Guimarães Rosa, nascido em 27 de julho de 1908, em Condisburgo, e morreu em 9 de novembro de 1967 em Rio de Janeiro. Foi um poeta, diplomata, novelista, romancista, contista e médico brasileiro, considerado por muitos o maior escritor brasileiro do século XX, e um dos maiores de todos os tempos. Publicado originalmente em 1956, o livro retrata a vida e as experiências no sertão de Minas Gerais, Brasil. A narrativa se desenrola em torno de uma figura central, Miguelinho, um jovem garoto. O enredo é dividido em duas partes distintas. Na primeira parte, Campo Geral, acompanhamos a infância de Miguelinho e sua família. A vida no sertão é retratada com suas dificuldades, mas também com a beleza e a poesia da natureza. Miguelinho enfrenta desafios e aprende lições valiosas com seu pai, seu irmão mais velho e com os outros moradores da região. O livro explora temas como a relação com a terra, a tradição oral e a fé e as superstições, além da dura realidade da pobreza e das desigualdades sociais. A segunda parte do livro, no Urubuquaquá, no Pinhém, é uma espécie de continuação da história de Miguelinho, agora na adolescência. Ele enfrenta conflitos internos e busca compreender seu papel no mundo. A narrativa mergulha no universo psicológico do protagonista, explorando suas dúvidas, medos, anseios em relação à vida e à morte. Campo Geral é um livro que retrata a experiência humana diante da natureza, da vida e da morte, explorando temas universais como a passagem do tempo, a formação da identidade e a busca por sentido. É considerado uma das obras mais importantes da literatura brasileira e marco da produção de Guimarães Rosa. O narrador se caracteriza como um narrador onisciente e observador. Onisciente em relação ao protagonista, já que conhece a história e os pensamentos do menino, mas também é observador, quando, pela perspectiva de Miguelin, relata os fatos que envolvem a família do personagem. Com isso, ele não comunica com o leitor. Um trecho que pode comprovar isso é o seguinte trecho. Um certo Miguelin morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe, longe daqui, muito depois da virada do frango da água, e de outras viradas, sem nome ou pouco conhecidas em ponto remoto no Mutum. Ok, então, agora vamos voltar. Mas quando passa a história de Mutum? Tudo indica que o tempo da narrativa está situado em algum momento durante a República Velha, isto é, entre 1889 e 1930. Isso é sugerido quando o narrador descreve a personagem Matainã. Segundo a própria fala no texto, era tão velha, nem sabia que idade. Diziam que ela era negra fugida, debaixo de cativeiro, que achavam caída na enxurrada, num tempo em que mãe nem não era nem nascida. A história se passa em Minas Gerais, em um lugar chamado Mutum. Um certo Mingolim morava com sua mãe e seus pais e irmãos longe de daqui, muito depois da virada do frango d'água. E outra dos pontos remotos no Mutum. Como o Miguel havia falado, isso dava uma caracterização do lugar. Explorava onde ele se localizava. A obra em si encaixa esses 6 principais personagens. O próprio Mingolim, que apesar de ser um menino de apenas 8 anos, é o protagonista de uma das suas principais características é ser inteligente e sensível. A narrativa vai demonstrando seu crescimento interior e gira em torno de sua perspectiva. Narraína é a mãe de Mingolim, uma mulher bonita, mas que não gostava de viver em um lugar tão remoto, além de deixar uma visão duvidosa sobre gostar de ser desejada. Nhó ou pai de Mingolim, um homem duro, por vezes autoritário.
Era uma pessoa difícil de lidar, que demonstrava um comportamento agressivo verbalmente e fisicamente. Contudo, é muito complexo porque em um determinado momento mostra ter apego pela vida do filho e corre risco de morte. Isso vai ser que é explorado no livro mais à frente. E dito, o próprio filho que estava em risco de morte é um dos irmãos do Bingolim, o seu maior companheiro e o mais novo, uma criança inteligente com muita aptidão para ajudar no trabalho. Dito está sempre atento ao que se passa no mundo dos adultos. E é o porto seguro de Mingolim. Tio Therese, este era o irmão do pai de Mingolim. Uma pessoa muito importante para a trama em questão. Uma pessoa pela qual o protagonista tem muito apreço. Contudo, durante a narrativa demonstra ser demasiadamente astuto. Com a morte de Bernardo, se casa com a mulher do irmão. Isso aí não perdeu tempo não. E claro, temos outros personagens que são nossos amigos, personagens principais. Só não, secundários, oxe. Eles não têm muito desenvolvimento, se assim pode dizer. Tem algumas coisinhas aqui e ali, mas o livro gira principalmente em torno desses personagens que eu havia falado anteriormente. Os próximos serão os irmãos de Minglin. Além de dito, ele tem a Chica, a Adrielina, o Leonovaldo e o Tomezinho, que são os outros irmãos dele. Aí tem outras pessoas, como o José de Leonôncio, Lusitano, que é um dos vaqueiros que trabalham junto com o pai do Minglin, a Matainã, o Patotique, também é importante para a trans. Sim, tem um arquivzinho dele, mas não é lá muitas coisas. A Maria Pretinha, o Osmaldo Cealim, que aparece somente no final do livro. A Rosa, o seu Aristeu, o seu da Garcias, personagem que também é um pouco abordado na obra por causa do seu filho, que não é flor que se cheire. Fez muita coisa e se lascou no final. Por causa disso, o seu pai, o seu da Garcias, ficou muito triste e revoltado com as coisas, dando um ar de depressão, acredito eu. Aí também tem o tio Therese, como já mencionado lá em cima, que ao mesmo tempo é um personagem principal quanto secundário, porque ele faz parte da trama, só que não tanto. Ele aparece, desaparece, volta, revolta, é por aí. Aí tem os vaqueiros que estão junto com o pai do Minglin, o vaqueiro Gé, o vaqueiro Salaluz e o Lusitano, como eu havia comentado. Outras personagens também são as duas avós de Minglin, a avó Bem-vinda e a avó Isidra. Eles não têm uma descrição específica, deixa o leitor e por causa disso deixa o leitor imaginar eles como que vocês quiserem. Por exemplo, eu mesmo imaginei muitas vezes a avó Isidra como uma senhora chata pra dedéu, mas ela tem seus próprios motivos para ser assim. Bom, agora deixando de falar como eu falei, venha o senhor Gustavo. Vai nessa. Então vamos lá. Beleza, valeu, Lucas. Vamos falar então a respeito. Vamos fazer uma análise, né, da linguagem verbal. Bom, o discurso do texto ele é principalmente direto, possuindo mais narração que descrição. E não há um discurso indireto do narrador. Então, vamos lá. Como ele é focado mais em narração, nós podemos perceber isso em trechos como emite naquele quintal que estava um peru, que gurizava, brabo e abria a roda, se passeando, pufo, pufo. Ou seja, ele faz uma personificação também do som, né? E o peru era a coisa mais vistosa do mundo, importante, de repente, como uma história. E o meninão grande dizia, é meu, é meu. Então também notamos que as personagens também, ele dava espaço para que as falas das personagens, né? Bom, agora, passando agora para fazer os comentários finais, nós temos que nessa obra,
é possível perceber que a história se constrói ao redor da perspectiva do menino Miguelin sobre o mundo e de suas lembranças da infância. Então, o Miguelin, ele era muito observador e tinha um ponto de vista sobre cada integrante de sua família, né? E o que demonstra também que a obra tinha como objetivo dar a voz à perspectiva infantil, né? Então, o jeito dele analisar a situação do mundo e como ele observava cada familiar dele, mostra, mostra aqui que o objetivo é realmente dar voz à perspectiva infantil. Então vamos lá. Também é possível perceber que Guimarães ele teve como objetivo nessa obra dar prioridade para a visão de mundo da criança diante dos acontecimentos que os adultos interpretam como passíveis de compreensão somente por adultos. E também nós podemos notar que a personagem Maïtnan, ela é inspirada para representar, né? Ela é usada para representar o contexto histórico da República Velha. Então podemos notar isso no trecho que diz assim, ó: era tão velha, nem sabia que idade, diziam que ela era negra fugida, debaixo de cativeiro, que acharam caída na enxurrada, num tempo em que a mamãe nem não era nascida. Então isso remete a uma história, a acontecimentos que demonstram, que inspiram, né? Que representam um contexto histórico da República Velha que era vivida naquela época. E naquela época não, que foi só retratada, na verdade. E, bom, então também na obra é possível notar uma realidade, tem como associar essa obra com acontecimentos atuais. Por exemplo, nós notamos que na obra é possível perceber que as pessoas que moravam em Mutum enfrentavam uma realidade que ocorre no norte do país, onde os moradores, né, retratados na história, eles possuíam dificuldades para se locomover para as cidades e que por isso tinham dificuldade para obter melhores tratamentos para a saúde e melhores condições de estudo. Ou seja, eles viviam em um vilarejo isolado da área urbana da cidade. E era uma triste realidade que era difícil para eles não tinham um meio de transporte para poder conseguir chegar nas grandes cidades, que é o que acontece muito com grande parte do norte do nosso país. E bom, fechando, é isso o comentário final. Fazendo um adendo e dando uma exploradinha um pouco na história, o principal motivo disso, desse comentário que foi dado, é por causa que durante a história, foi com o Dito e Miguelin, chega numa parte que o Dito, por não ter prestado atenção, pisou num caco de pote. E nesse caco abriu o pé. E por causa de não ter médicos perto, ele acabou adoecendo, até que todos seus familiares e amigos tiveram que presenciar o seu falecimento em sua própria casa. É um trecho um pouco triste da história, porém ainda muito real no nosso país. Bom, é isso. Bom, eu me despeço, sou de vocês, e que tenham todos uma boa semana. Adeus.